adição de forças. Digamos que eu tenha essa situação aqui, um corpo, e eu atuo com uma força F1 nesse sentido e com uma força F2 também nesse mesma direção e sentido. Qual é a resultante dessas duas forças? Eu escrevo assim: R é igual a F1 mais F2. Como é que eu descrevo essa resultante? Qual é a direção e sentido? Mesmo sentido. E qual é o módulo dela? Soma. Eu posso descrever da seguinte maneira: eu escolho esse eixo como eixo X, e eu digo que eu só tenho o componente X da força, e essa componente pode ser escrita como a componente X da resultante é a componente X da força F1 somada com a componente X da força F2. Ou, dito de outra maneira, posso dizer que a componente X da resultante é igual a F1 mais F2. Quem é F1 mais F2? O módulo de F1 e o módulo de F2. E se eu tivesse essa situação aqui mesmo? Aplico aqui a força F1, aqui aplico a força F2 no sentido contrário. Como é que eu reescrevo a situação agora? A força resultante, como é que eu escrevo? F de 1 mais F de 2. Vetorialmente, eu estou somando vetorialmente as forças. Escolho novamente o eixo X como sendo esse. O que é que eu posso falar sobre a componente Rx da resultante? Quanto vale essa componente X da resultante? Ela vai ser F1x mais F2x. Até aqui não mudou nada. O que é que muda agora? A componente X da força F1 é o próprio módulo da força F1. Mas a componente X da força F2 não é o módulo da força F2. É quanto? Menos o módulo da força F2. Por fim, vamos pensar essa situação aqui, ó. Eu tenho aqui F1 e vou colocar uma F2 aqui assim. Como é que eu escrevo essa condição? Qual é a expressão da força resultante? Quanto vale a força resultante? Vetorialmente, como é que eu expresso isso? Da mesma forma. A força vetorial resultante é a soma vetorial de F1 com F2. Eu pego um vetor, que representa qualquer um deles, na extremidade dele representa o outro vetor, e o vetor resultante vai ser esse vetor que começa no início do primeiro e termina no final do segundo. Então este vetor R, o que está escrito aqui, é a representação deste vetor R. E agora, em componentes, quanto vale Rx? Vai ser F1x mais F2x. Quanto é que vale o F1x? Vai ser o próprio F1. E agora é a pergunta, quanto é que vale o F2x? Zero. Então isso aqui é o próprio F1. Por que zero? Porque o F2 aponta na direção vertical. Não tem componente na direção X. Isso aqui descreveu completamente a força? Não. Está faltando o quê? Uma componente vertical. Agora eu venho aqui, escolho esse aqui. Então eu vou ter Ry igual a quanto? F1y mais F2y. Isso é zero, que F1 só tem componente na direção X, mais F2. Quanto é que é o módulo de R? Vai ser esse aqui ao quadrado, mais esse aqui ao quadrado, da R ao quadrado. Certo? Então eu posso tirar daqui o módulo de R. R é igual a raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Imagina essa situação aqui. Aqui a força é F1 e eu vou colocar aqui a força F2. Vamos chamar esse ângulo de θ. Como é que eu expresso vetorialmente a resultante da ação dessas duas forças? F índice 1 mais F índice 2. Certo? Componente X dessa força, quanto é que é? F de 1x mais F de 2x. O F de 1x é o próprio F1. E o F2x? Tem a ver com o ângulo, né? Como é que é isso? Eu tenho aqui θ e aqui eu tenho o vetor F2. Como é que é essa componente?
em módulo vale quanto? Cateto, isso aqui é um ângulo reto, aqui é o cateto adjacente, aqui é a hipotenusa. Então esta componente aqui, esta chamar aqui de A é igual a F2 cosseno θ. E B é igual a F2 seno de θ. Então, cateto adjacente eu obtenho a partir da hipotenusa multiplicando pelo cosseno de θ. Porque esse cateto dividido pela hipotenusa é a definição do cosseno de θ. Conclusão. O que está faltando aqui? F2. Mas agora, qual o sinal? Negativo. Por que negativo? Porque essa força, a projeção aqui embaixo é nesse sentido, no sentido contrário. E o RY vai valer quanto? F1Y mais F2Y. Isso dá quanto? Quanto é o F1Y? 0. Quanto é o F2Y? Mais F2 seno θ. Agora não pega sinal menos porque eu estou escolhendo a convenção conforme eu estava escolhendo anteriormente. É a direção positiva. Esse vetor aqui eu posso escrever como sendo a soma desse com esse. Esse aqui está no sentido contrário, por isso que a componente x tem o sinal menos. Esse da vertical está no sentido positivo, por isso a componente com o sinal mais. Dito isso, qual é a condição geral para que a gente tenha equilíbrio de um corpo? Para que o corpo esteja em movimento uniforme. O que é um corpo em equilíbrio? Não é necessariamente um corpo parado. É um corpo parado ou em movimento uniforme. Qual é a condição para que isso aconteça? Não ter aceleração. Essa é a condição cinemática. Mas qual é a condição dinâmica? O que é que eu posso afirmar sobre as forças que agem sobre ele? Se anulam, né? Não quer dizer que não haja força. Pode ter força, mas a soma das forças é igual a 0. Então a condição para que o princípio da inércia para um corpo estar parado pode ser reescrita como a resultante das forças, que é o somatório de todas as forças, e este vetor tem de ser 0. Condição de equilíbrio. R, que é o somatório sobre todas as forças, tem de ser igual a 0. Esta expressão significa mais de uma equação. Significa que Rx é igual a 0. Significa que Ry é igual a 0. Se eu colocar mais um eixo, um terceiro eixo Z, significaria também que Rz é igual a 0. Se o mundo tiver mais dimensões, eu botaria mais uma dimensão, mais uma componente para esse vetor. Na notação vetorial, tanto esses casos, como esse, como esse, como esse, se escrevem do mesmo modo. Ó. Essa é uma das vantagens de usar a notação vetorial. Situações diferentes a gente consegue descrever com a mesma equação. E com um pouquinho de prática a gente sabe discernir como aplicar essa mesma equação em situações diferentes.